Olá, esse aqui é mais um episódio do Protagonistas e hoje nós estamos trazendo um convidado um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ele é uma referência no LinkedIn e normalmente ele fala aquilo que os outros não querem ouvir. Bom, nosso convidado de hoje é Roberto Valverde. Roberto, obrigado por ter vindo. Axé, meu rei. E aí? Prazer em conhecê-lo pessoalmente, né? Prazer Finalmente, meu. A gente vem trocando mensagem já há algum tempo aí pelo LinkedIn. E, curiosamente, você, como um consultor, advisor, né? É um profissional extremamente crítico em relação à gestão das empresas, né? Então, a gente vai querer entender um pouquinho por que você fala tanto sobre isso. Mas antes, a gente queria fazer uma breve apresentação do teu currículo, Roberto. Salvador, né? Baiano. Tô indo bem? Tá indo bem. Tá, vamos lá. 20 anos no mercado, empreendendo, novos negócios, né? E vários nichos do mercado. Fundador da empresa de mobilidade urbana Master Park. Nome bonito para gestão de estacionamento, mas é isso Gestão de mesmo. estacionamento. É um estacionamento, certo? Vendido em 2016 para o Pátria Investimentos, que é o maior private equity do Brasil, né? Da América Latina. Atualmente é. Criador do grupo Pare Bem. Também estacionamento. Cofundei com Pátria. Crescendo rapidamente com 600 milhões de receita em apenas 5 anos. Em 22 realizou a saída completa após fusão com a Índico, tornando-se a maior empresa do setor na América Latina com receitas de 1,5 bilhão. Atualmente permanece como consultor de estacionamento do grupo. Desde 2017 atua como membro do conselho e consultor de M&A em diversas empresas em diferentes áreas de negócio, como educação, logística, saúde, imóveis e serviços financeiros. É investidor imobiliário e fundador de uma startup chamada Megu. É assim que fala? Megu. Que já foi também. Já foi. Com uma forte visão de ser a maior empresa de compartilhamento de assinaturas do mundo. Tudo isso em 20 anos. Um pouquinho de história. Você começou lá na Bahia, num resort, é isso? Sou formado em turismo, né? Nunca estudei. Nunca estudou? E aí faculdade era fácil. Não tinha concorrência, eu queria fazer marketing, publicidade. Naquela época não tinha nem dar na mãozinha para notinha para entrar em faculdade. Então eu não consegui passar na prova. Fiz turismo como segunda opção, porque eu era um cara que falava idioma. E entrei de cabeça numa formação acadêmica relativamente fácil de seguir. E aí segui a lógica do mercado, que foi trabalhar no setor hoteleiro para poder provar daquela escolha que eu fiz consciente. Que foi lá naquele complexo no Costa do Sauípe. Que eu via nascer. Meu pai tinha uma fazendinha de coco ali do lado, então eu vi um empreendimento nascer e acabei trabalhando lá, mas a sede ficava em Salvador. Eu ficava no 0800 dando informação ao turista. O atendimento era 0800 Costa do Sauípe, Roberto, boa tarde, que posso ajudar. Entendi. Essa era a minha frase, 6 horas por dia, com intervalo de 15 minutos, 5 dias na semana. E você trabalhou quanto tempo lá? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí, depois? Achando que eu ia virar diretor de marketing da companhia, mas era uma empresa gerida pela Previ. Muita burocra. Foi que eu aprendi o mundo corporativo já no primeiro emprego formal. E aí eu pedi conta para sair e fui trabalhar de manobrista no estacionamento que meu pai tinha no centro de Salvador, com 27 vagas, para poder pensar na vida e ver o que ia fazer. Foi aí que começou a empreender, vamos falar assim, no estacionamento do pai. Eu já empreendia antes. Na época de faculdade eu organizava excursão para eventos juninos e trabalhei como diretor social em bloco de carnaval. Então eu organizava evento, acompanhava as micaretas pelo Brasil, já estava ali empreendendo e fazendo alguns eventos por ano. Você que desenvolveu esses projetos? Junto com a Associação de Blocos de Carnaval. Entendi. Então eu já tinha esse background também de venda e de novos negócios, de expandir num modelo que estava, entre aspas, dando certo, quando o Axé Music estava bombando na Bahia. Quer dizer, você vê as oportunidades e... Exato. Rastreando, vai lá, copia e cola e segue o flow. Tá, e... Fala um pouquinho, como é que foi esse negócio de estacionamento? Você começou lá no estacionamento que tinha 27 vagas e qual foi o processo para você chegar a ter uma operação no qual um Pátria pode se interessar por ela? O primeiro gatilho mental foi quando eu vi a rua cheia de empresa de estacionamento com a mesma bandeira, eu perguntei para o meu pai por que ele também não tinha vários. E a resposta dele não me convenceu, foi de que o cara é uma águia, ia para cima de todos os terrenos e fazia propostas que ninguém conseguia cobrir. Eu falei, eu quero ser esse cara, só que eu quero ser maior que ele.
como começar. Vi uma propaganda na televisão de Costa do Sauípe falando do torneio de tênis, Brasil Open de tênis, quando o Guga era campeão. Sim. Liguei para o ex-diretor, pedi uma reunião e fui lá e vendi o sonho e disse que eu tinha uma empresa. E aí eu comecei a virar fornecedor de um lugar que eu fui funcionário. Que eu criava relacionamento no cafezinho quando eu era estagiário e eu tomava café com o diretor. Isso me abriu uma porta que eu estava usando lá na frente, mas eu não sabia disso. E o negócio começou operando eventos em Costa do Sauípe, depois eu comecei a operar eventos em Salvador, valet de bar e restaurante, comecei pelo osso, pelo pior que existia que ninguém queria, e a duras penas consegui a primeira garagem de um prédio, pedindo muito favor, visitando muito síndico, tomando muito não. De um prédio virou 2, virou 3, virou 4, viraram 10, a muito custo e esforço. Percebi que não ia conseguir crescer mais em Salvador, que era uma praça muito fechada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha relacionamento, eu tinha cara de pau, ousadia e uma visão de negócio para expansão. E eu comecei a me especializar em concessão pública, licitações, do qual eu não dependia de esforço comercial de bater na porta para conseguir negócio. Eu esperava a publicação do edital. E aí eu comecei a ganhar estacionamento de aeroporto da Infraero, porque eu entendi que eles iam licitar os estacionamentos de aeroportos no Brasil todo. E o mercado não estava vendo isso. Me antecipei ao movimento e me tornei o maior player de Norte e Nordeste de concessão de aeroporto em 1 ano e meio. Então, uma empresa que faturava 8 milhões por ano foi para quase 50 em 1 ano e meio. E foi assim que eu comecei a ficar médio porte, com uma visão de grande, mas totalmente bagunçado. Tive que organizar a casa. Você fala bagunçar em termos de governança, gestão. Não tinha governo. Essa palavra não existia. Contabilidade. Risos. O financeiro era um gerente administrativo financeiro, não era nem controller. Entendi. Até que um dia eu descobri que eu estava faltando uns 700 mil no caixa, mas eu não sabia a origem. É que eu tinha muito contrato inexequível. Eu não sabia fazer conta. Eu sabia expandir negócio. Entendi. E aí me foi sugerido um monte de conselho consultivo para lhe orientar. Você vai pagar pessoas para orientar você. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, então eu abri mão do meu próprio salário para poder pagar gente de fora e me orientar o que eu deveria fazer. Foi aí que a palavra governança apareceu na minha vida. E foram 2 anos intensos e insanos, do qual eu fui coachado a me tornar um bom gestor, sanear a empresa de contratos ruins, tornar ela rentável, enxergar o que era o EBITDA, que eu achava que EBITDA e Abará era a mesma coisa, certo? E a partir disso eu comecei a mapear mercado a nível Brasil. Entendi que tinha uma janela de oportunidade de consolidação, eu já visitava o mercado europeu, falava com players internacionais e tentava trazer o europeu para o Brasil e me comprar para consolidar. Só que eu era pequeno, mas eu fui mentorado por esses europeus dizendo a visão de longo prazo que eu deveria ter. Então eu vim rodar bolsinha na Faria Lima atrás de investidor, fundo de private equity, bancos, family office, construtoras e até mesmo algum player estratégico, que no caso era estapar com o BTG, para ver se comprava a minha companhia. E eu segui o caminho de caminhar com um fundo de private equity que só tinha um estudando a tese, que era o Pátria. Foi assim que o Pátria apareceu na minha vida. Então eu só tinha um shot, um deal para fazer, e durou mais ou menos 1 ano e meio a negociação. Coloquei advisors para me assessorar no processo, que eram meus conselheiros, e o deal saiu. E nesse processo com o Pátria, levando em conta que você começou, ralou pra caramba e tal, qual foi o aprendizado, tanto a nível, as dores e os prazeres de um processo como esse? Porque você está lidando com um pessoal que é outro planeta, outro mundo, né? Exato. Como é que foi isso? Você veio lá da Bahia e tal, veio fazer negócio com os caras. Como é que foi isso? Cara, Sofreu muito? Chico Bento vindo para São Paulo trabalhar na Faria Lima. Foi isso que aconteceu comigo. E vestido como Chico Bento, inclusive. Então, assim, o mercado olhou para mim e falou, quem é esse maluco que chegou aqui? E eu cheguei com a pegada de senhorzinho malta, com chicote na mão, achando que eu ia ser o senhorzinho da capitania hereditária da porra toda, certo? Obviamente que isso não aconteceu, o mercado financeiro me ensinou, dizendo, cara, não é assim que a banda toca aqui, você é um sócio minoritário, você não tem caneta, você vai ter que consensuar decisões e, by the way, pare de botar esse estilo aqui, porque aqui não funciona desse jeito. Foi um choque de realidade de cultura para mim, eu não estava preparado para isso. E eu não sabia que era este ambiente que eu ia ter pela frente. Certo. Eu tive muita dificuldade de me adaptar. Eu não me adaptei, mas eu fui começando a somar e construir outros aprendizados para parar de me flagelar, uma vez que eu já tinha casado com um gorila. Então, a minha opção era ficar enquanto executivo no mandato de contrato que eu tinha de 2 anos, aprender o máximo que eu tivesse e depois construir a minha saída do dia a dia, uma vez que eu não estava feliz, nem eles estavam felizes comigo também. Contratei um coach para poder me ensinar e mentorar a jogar o jogo do mercado de capitais. Fui ajudado nesse processo para construir a minha saída e ficar na posição estratégica, que na verdade era o melhor lugar que eu poderia ficar, mas conscientemente eu não sabia disso. Então, nesses ensinamentos, aprendi bastante coisa de engenharia financeira. Fui para o lado do buy side, de comprar empresas. Aí eu vi como é que é a pegada de você fazer M&A sentado em dinheiro, como você compra bem, como você conduz uma negociação de um jeito diferente,
como você olha para um negócio do ponto de vista de uma tese simplesmente única e financeira e tirar o romance do setor do qual eu havia trabalhado durante 20 anos e fui criando desapego ao CNPJ e pensar mais no meu CPF do que a fazer para a minha vida, uma vez que o casamento já estava feito e eu tinha um acordo de acionista para cumprir. Isso levou 2 anos. Isso demorou 2 anos enquanto acionista, que eu fiquei como executivo. Mas Sim. eu continuei como sócio, mesmo saindo da função do dia a dia, após os 2 anos de vencimento do contrato. Entendi. Isso foi com Pátria. Isso foi com o Pátria. E depois disso, o que é que você fez? Depois disso, como eu estava com espaço e tempo livre, e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha escritório mais para trabalhar, e foi muito doido, depois de 20 e poucos anos, cara, eu fui para o Vale do Silício, aprender sobre tecnologia, fui lá fazer aquela discussão. Fui estudar. Aí comprei tênis, Apple Watch, me achava o Steve Jobs baiano lá, aprendendo construção de tese de Venture Capital, universo de investimento em empresas de tecnologia. Me maravilhei com o setor, falei, bom, eu quero investir meu tempo e dedicar um pouco nisso. Aí vesti a caixinha de investidor anjo, depois de conselheiro de startup, depois de advisor de M&A para captar dinheiro, e visitar várias empresas para ouvir pitch decks, criticar modelos, entender o ecossistema, as oportunidades para os próximos 10 anos de Brasil. Me deu uma visão muito legal entre os ecossistemas do Brasil e do Vale do Silício, da China e de Israel, mas eu percebi que aquilo ali não era o meu lugar, que eu sou um cara de economia real, embora seja um entusiasta de tecnologia. Mas eu dei uma paquerada com esse setor. E foi assim que eu fundei a minha própria startup, achando que eu ia dar uma segunda porrada. Na verdade, eu tomei porrada, porque o negócio não estava andando de lado. Eu fiz o copy-paste de uma tese que, se a gente quiser, a gente pode explorar isso aí. Entendi. E me fala uma coisa, partindo do pressuposto, só entre você começar lá no Costa do Seu IP, abrir o teu estacionamento, crescer, licitações, vender para o Pátria e sair do Pátria, isso levou quanto tempo? Até você parar no Vale do Silício. Nossa, demorou aí uns 22 anos, 23 anos. 22 anos. 22 anos. Bastante tempo. E eu fiquei como sócio na empresa até há 2 anos atrás, né? Então, O Pátria. Como sócio da investida do Pátria. Então, meu ciclo total foram 27 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. Ligado à mesma tese, sim. Bastante tempo. Embora não ficasse diretamente mais. Agora, vamos falar assim, apesar das dores, foi um case de sucesso. Eu sou hoje, graças à experiência do que eu passei. Se eu não tivesse vendido a empresa para quem eu vendi, e se eu não tivesse passado por tudo, eu não seria um advisor de M&A, eu não seria conselheiro de administração de empresas, eu não seria o que eu sou hoje. Claro. Então, assim, desmistificando os temas de dores, de frustrações, a bagagem que eu tive, cara, foram 20, 30 anos de um MBA que nunca vai me dar. Sem dúvida. Então, eu agradeço muito, porque inclusive hoje eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava antes quando eu vendia a empresa para o fundo. E me foi dito de maneira indireta que isso ia acontecer comigo se eu soubesse aproveitar a curva do aprendizado. E eu acho que isso eu fiz direitinho. Então, baseado em tudo que você está falando, porque não foi fácil, né? Primeira coisa. Nunca é fácil. Não é fácil. Qual mensagem que você passaria para aquele garoto que está começando lá, está trabalhando no hotel, na recepção do hotel, e depois de alguns anos para chegar onde chegou? Qual foi o grande... Porque aqui não estamos falando de o cara estudar contabilidade, estudar finanças, estamos falando de experiência. Uhum. O que é o diferencial para o cara ser um empreendedor como você foi até hoje e com certeza será mais ainda? Vamos lá, acho que 3 pulos do gato. Colhe quem sabe mais que você. Colhe o cara que você está vendo ali, que você admira. Tenha mentores o tempo todo, peça ajuda, peça orientação, pergunte caminhos, pegue atalho. Você não precisa pegar uma curva de 30 anos só porque eu peguei, para poder, entre aspas, encurtar uma jornada talvez mais exitosa. Segunda coisa, reconheça seus limites. Traga pessoas melhores que você para trabalhar do seu lado, sempre. Mesmo que você tenha que abrir mão de grana, mesmo que você tenha que abrir mão de equity, em prol de um universo melhor que te espera. Claro. Terceiro, tenha resiliência e pare de reclamar. Tem que aguentar o tranco. Né? Tem que aguentar o tranco, porque não é para fraco. É isso. Você entende que hoje em dia falta essa pegada para esses jovens hoje, aí da geração YZ? Totalmente. Né? Totalmente. Eu sinto uma falta, como diz aqui, né, na Faria Lima, do guts, da turma de fechar a mão assim, ser mais porradeira. Falta gana, né? Falta gana, falta vontade, muito mimimi, muito caminho do, pô, tem que ver isso aqui, isso está me fazendo mal. Aí inventaram o tal do burnout.
Assim, vamos lá, sempre teve estresse de trabalho, sempre teve cobrança, a gente ia cobrar dentro de casa. Então, assim, essa dinâmica de levar para o trabalho e estar reclamando de quê? O mundo hoje é muito menos difícil do que antes. Ou seja, a gente tem acesso à informação que ninguém tinha. Pois é. A informação está aí de graça para todo mundo. Mas, como disse um outro entrevistado nosso, que veio aqui recentemente, ele comentou, tem muito Halloween hoje em dia, né? Tem muita festinha nas Muito empresas. great place to work. Exatamente. Eu acho que isso é um desserviço à comunidade de formação de bons gestores, porque você está aprendendo pelos valores errados. Isso não é um valor de longo prazo, isso é firula de mundo de fantasia. Não é o mundo real, né? Não é o mundo real. E a rede social ainda impacta negativamente porque essa turma fica olhando a janela do vizinho sob um ponto de circunstância de um sucesso que é fake, e mais a janelinha do não pode falar isso, não pode falar aquilo outro, porque senão o cara vai ficar ofendido e tal. E aí ninguém bota a mão na massa e vai para a porradaria porque acha que aquele cara construiu um império daquele jeito, do jeito que ele te contou. E é uma narrativa para poder te vender alguma coisa de curto prazo. Sim. Então, existe aí uma zona muito cinzenta. Agora, para mim isso é uma oportunidade. Porque já que no efeito manada a turma está indo com essa mentalidade, se a minoria tiver a gana do passado e souber usar o aprendizado disponível, o conhecimento, a sua chance de dar certo é muito maior. Vai se dar bem. Eu acho que sim. Vai se dar bem. Antigamente a disputa era muito maior, né? Porque todo mundo estava no mesmo... Agora, hoje a gente vê, aqueles que querem, conquistam, conseguem. Os que querem a maioria conquistam. não quer. A maioria não quer. Infelizmente. A maioria não quer. Agora, a nossa mensagem é passar... nosso programa, o objetivo é passar mensagem para quem quer. Perfeito. Então, é por isso que é importante, é bom deixar claro que nada vem fácil. Né? Para você conquistar o que você conquistou, ralou. Muitas sofreu. cicatrizes. Tem que ter cicatriz. Imagino. Você fala bastante nos seus posts lá no LinkedIn sobre gestão das empresas, né? E quando a gente fala de gestão, lógico, não vou falar aqui de fábrica, não vou falar de comércio, a gente fala a parte de corporativa, vou falar financeiro, contabilidade, controladoria, FP&A, esse tipo de coisa. Tá. E tudo isso está relacionado ao nosso público aqui, que basicamente é o cara da área de contabilidade e finanças. Okay. Na sua experiência como consultor, como empreendedor, inclusive, como é que você vê hoje a estrutura das empresas em relação a essa governança? A parte financeira, contábil, controladoria. Porque você é muito crítico disso. Sim. Né? E a gente sabe, só complementar a pergunta, que nos processos de M&A, principalmente do due diligence, a gente tem isso lá na empresa também, bastante trabalho do due diligence e processos de M&A, às vezes essa falta de ter uma boa governança em termos de informação, contabilidade, impostos, tudo isso, acaba melando muito os projetos aí de fusão e aquisição. Como é que você vê isso hoje? Bom, eu acho que o principal entrave de uma companhia não ser vendida são por aspectos financeiros relacionados à governança. E aí, qual é a mensagem, onde moram oportunidades em relação a isso aí? Sabe qual hoje é o profissional mais cobiçado do Brasil? É CFO. CFO, né? Um CFO de verdade, não um gerente financeiro que se intitula como tal. Sim. E por que isso? Porque agora as empresas estão com o bunda na janela por conta da crise, juros altos, corre o resultado, o CFO virou a bola da vez e o mágico. E ele não é mágico, porque é uma construção de médio e longo prazo para a tal da governança financeira que tanto se fala. Então, as caixinhas de contabilidade, de FP&A, que faz as análises para orientar o empresário de onde ele deve ir, e a educação financeira, hoje, inclusive, ela é muito carente de quem está comandando a companhia. Vou pegar o meu próprio caso. Eu tocava a empresa, mas o meu conhecimento financeiro era péssimo. Queria eu ter o conhecimento financeiro que eu tenho hoje. Nossa, eu teria economizado uns 15 anos de tese da minha vida para poder colocar a companhia numa jornada diferente. Então, para mim, é um alicerce extremamente valioso a governança financeira, porque ele é o tripé de sustentação de qualquer empresa. Não estou falando aqui de produto, não estou falando aqui de alicerce de pessoas, que também é importante, de pensamento de longo prazo, de capacidade de pivotar uma tese. Mas se você não tem um alicerce financeiro bem feito, pode esquecer todo o resto, porque a chance de um negócio embicar para o lado, não passar numa diligência. A documentação tem um passivo muito grande não materializado, e se gasta muito tempo e dinheiro por conta dessa ineficiência de informações que não existe, e acaba que o advisor de M&A perde muito tempo, tem que cobrar um valor para poder diligenciar, se a empresa está preparada para fazer o M&A. Olha quanta ineficiência tem na estrutura como um todo. Sim. O comprador está gastando dinheiro para fazer uma diligência para concluir que é no deal. Ninguém ganhou dinheiro. Todo mundo gastou tempo para um negócio que não foi para onde deveria. A negociação nem começou ainda.
porque as finanças não passaram. Sim. Então, a gente está nesse estágio 1, e essa é uma oportunidade de empresas familiares. E eu, na caixinha que atuo como conselheiro, sempre quando eu entro em companhias familiares, o financeiro quase sempre é um gargalo, quase sempre é um problema para ser tratado. É uma excelente oportunidade para a formação de profissionais para ajudar as companhias nesses processos. Mas hoje em dia a gente vê também por aí que o que você está falando é exatamente na prática o que acontece, né? As empresas, principalmente as familiares, né? Estou falando das grandes corporações, as empresas que não são tão pequenas às vezes, mas é aquele cara que trabalha muitos anos, tem aquela visão limitada da empresa, né? No financeiro, na contabilidade, por aí vai. E aí, quando surge uma oportunidade no negócio, realmente aí você vê, vai abrir o paciente lá, vai ter um monte de problema. Isso. E agora, então você está dando uma dica aqui. Precisamos ter mais gente preparada para ser um bom diretor financeiro, um bom gerente, um CFO, né? Então, quer dizer, você está vendo aí o seguinte, olha, tem oportunidades para você, jovem, aqui, ó, se você focar aqui, você pode se dar bem. Falta gestor financeiro no mercado hoje no Brasil. Eu sei quanto custa um bom CFO por ano e eu sei a dificuldade que eu tenho para poder encampar nas empresas que eu estou como conselheiro ou quando me pedem indicação. É difícil no Brasil de hoje. Quer número aí, para quem está começando, você vai ganhar 3 a 5 milhões por ano. Me levanta a mão aqui, me acha bom CFO para pagar 3 a 5 milhões. Tem 2 vagas aqui comigo. E as empresas pagam? Pagam. Empresa grande paga. Empresa grande... Olha só, em empresa listada, tem que pagar um pênalti maior, porque tem que pegar um cara de placa. E ele tem que dar stock option. O cara vira um CFO rico porque ele ganha participação. Ele se torna um cara estratégico para a companhia, né? Porque o CFO também é o cara estratégico, o cara de negócio. Então, para a turma que está se formando em finanças, tem que conhecer do negócio, tem que pensar em estratégia. Não é só número. É associar várias caixinhas. Até eu já disse uma vez que o CFO é o CEO do presente. Ou ele deveria ser. Porque ele reúne outras habilidades que um CEO tradicional não conhece de finanças. É mais difícil inverter essa lógica. Então, se o CFO caminhar um pouco mais para a pegadinha de humanas, pegar esse outro lado que às vezes falta, não é mais aquele cara que fica na sala fechada, só olhando o relatório e olhando. E vamos lá, gente. Inteligência artificial está disponível para analisar balanço, para fazer um monte de trabalho que hoje o manual faz. Então, isso vai virar um commodity. Tem que prestar atenção nisso para você não virar um commodity obsoleto no mercado daqui a 10 anos. E o CFO precisa pensar com estratégia, associando a tecnologia e ferramenta a seu favor, para desenvolver suas outras habilidades enquanto negócio para ser um bom CFO e ser bem remunerado por isso. Para mim, essa é a oportunidade de ouro dos próximos anos. Legal, uma boa dica. E fica aí a sugestão para a molecada, né? Que está na faculdade, aí, estudando economia, contabilidade, administração, por aí vai. Né? Ou até se ele for empreender também. Se ele for empreender também. Porque quando o cara vai empreender, ele não conhece de finanças, já começa todo torto. Que bom se o empreendedor médio brasileiro tivesse a educação financeira de quem estuda finanças para começar um negócio. Menos empresas quebrariam. Acompanhando os seus posts no LinkedIn, né? Aliás, você tem 45 mil seguidores no LinkedIn, é isso? Como é que o pessoal chama? Top? Não, eu não estou nesse negócio de Top Voice, não. Eu não quero esse selo, não. Não? Mas você falou outro dia lá, escreveu. Eu falei que eu não tenho. Não tem? Eu falei que não tenho e não quero ter. Eu dei esculhambada no tema, né? Porque é um commodityzinho aquele selo. Mas eu acompanho os seus posts quase que diariamente, eu me divirto bastante com eles. Que bom. E o mais interessante, né? Como você mesmo coloca, né? Você fala aquilo que a gente não quer ouvir, né? Quando que você começou com essa pegada aí de dar essas dicas que você dá? Porque realmente aquilo lá, se você pegasse, eu acho que você deve ter esse objetivo, inclusive, dá para você pegar aquilo e fazer uma pauta bacana para fazer um livro, né? Sobre o que você precisa fazer um M&A, o que você não deve fazer na sua empresa, sei lá, alguma coisa do gênero. De onde que veio essa pegada? Por causa das dores que você sofreu? Do que você viu? A escrita para mim é uma terapia para me livrar dos meus diabos do passado. Então, toda vez que eu escrevo, eu paro de me flagelar e amenizar as situações que eu passei que foram um pouco tanto que traumáticas. É tipo um descarrego, né? É um descarrego. Então, eu comecei a usar da terapia uma escrita. Como eu sou um baiano engraçado, debochado, e eu sou irônico porque minha família toda é assim, certo. Eu transpiro isso na escrita e eu acho que eu escrevo relativamente bem. Então, eu associei o prazer, trazer conhecimento para as pessoas e, cara, sem nenhum objetivo por detrás, literalmente, de, entre aspas, monetizar isso ou me colocar na evidência que acabei me tornando. Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Eu já fazia isso no bastidor, porque eu sempre ajudei empresários, diga-se de passagem. Há muitos anos, eu dou mentoria gratuita para um monte de gente que não me conhece. Então, as mesmas coisas que eu escrevo
são coisas que eu ajudo no one-to-one ali para empresários de todo tipo de tamanho, para poder fazer aquele give back que a gente tanto fala aí para o empreendedorismo. Então eu comecei a meio que escrever coisas que eu já ajudo nas sessões com essas empresas, né, e os empresários. Eu acho que isso gera um engajamento, que as pessoas se identificam com momentos que estão vivendo, ou que já passaram, ou que preventivamente poderiam viver. E o meu maior tesão é ver o reconhecimento desse trabalho que é, pô, cara, ainda bem que você escreveu aquilo já me tirou de uma roubada, muito obrigado e tal. Putz, quando eu ouço uma mensagem dessa, é uma coisa de continuar fazendo. E eu, sem querer, estou criando uma comunidade que é combativa ao sistema corporativo atual, que eu acho ele doente. Tudo que fica muito grande entra política. E politicaria em companhia, cara, para mim é um câncer. Ela vai matando a essência, os pilares de valores de um negócio de longo prazo. E eu sei que ela sempre vai estar existindo porque é uma coisa que está infestada no sistema. Mas acho que precisam de vozes para estar combatendo isso e trazendo elementos para poder trazer um equilíbrio na gestão das empresas. E no papel de conselheiro que tenho, eu tenho um trabalho, um dever fiduciário de estar alertando os acionistas dos riscos que estamos correndo por conta de determinadas dinâmicas que acontecem do qual eu não concordo. Então, eu também estou sendo pago para exercer esse papel. Você bate muito de frente com... Quando eu acho que eu estou certo, com certeza. E eu posso bater de frente com qualquer um. Pode ser o sócio majoritário, pode ser o minoritário, pode ser executivo, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho liberdade para trabalhar, liberdade mental, isso não tem preço. Essa construção, para mim, é o meu maior legado. Bacana. E uma curiosidade minha, né? Eu sempre trabalhei com auditoria, consultoria, grande foco em empresas com governança mediana. No nosso mundo lá não é empresas de capital aberto. Ok. Né? Empresas familiares, que a gente fala com o dono, que é aquilo que você cita bastante nos seus posts. E muitas coisas que você coloca lá, a gente vivenciou, eu estou no mercado há mais de 30 anos, no dia a dia. Ok. Bem nas empresas. Por isso que quando eu leio lá os seus comentários, os seus posts, eu falo, putz, é exatamente isso aqui que o cara escreveu, né? Porque a gente começa a lembrar do que a gente já vivenciou no passado. De onde vem tantos insights, assim? Porque eu falo, assim, como ex-auditor, vou falar consultor, a gente vivenciou aquilo, mas você nunca foi um consultor, né, de umas empresas como uma empresa de auditoria como a nossa. De onde que vem todos esses insights? Observando, testando, conversando. De onde vem essa experiência toda? Sua pergunta é boa. Nunca me perguntaram isso, by the way. Parabéns. São 4 fontes. Uma das minhas próprias experiências enquanto eu era pequeno, virei médio e virei grande. Lembrando que eu tive conselho na minha própria empresa. Então, aprendeu com os erros. Aprendi com os erros. Certo. Depois, quando eu tive conselho na minha empresa, aprendi com meus conselheiros a ter uma visão de mundo diferente da minha, que eu tinha lá monopolista de Salvador. Quando eu casei com o fundo, e eu comecei a participar de reunião de conselho, e comecei a diligenciar o mercado de capitais, eu fui para jogo de UEFA Champions League. Eu fui aprender como era jogar este jogo, e eu fiz uma diligência que pouca gente faz. Eu fui falar com outras empresas investidas de fundos e conversar com empresários executivos de vários ecossistemas diferentes. A exemplo da viagem que eu fiz ao Vale do Silício por algumas vezes. Sim. Então, através de bate-papos, troca de experiências, participação de eventos, vivência em própria empresa, e no final de tudo, atuando como conselheiro de várias empresas de setores diferentes desde 2017, eu vivi muita coisa. Eu vi muita coisa. E eu ouvia muita coisa de corredor. Então, o somatório disso, mais uma leitura boa, mais ouvir podcast de gente interessante, me permitem trazer esses insights somado ao meu poder criativo que eu sempre carrego em mim, que eu acho que também ajuda. Então, o somatório disso é que vai me trazendo os insights. Às vezes, putz, no avião, viajando, cara, aconteceu tal situação aqui, eu já anoto no celular, isso aqui vai dar uma postada boa. E aí eu vou lá e escrevo naquele meu tom ali, etc., e jogo lá. Nós fazendo um post amanhã sobre a nossa conversa hoje, né? Depende. Se você quiser polemizar aqui, a gente pode construir um racional sobre isso. Tá bom. A polêmica que eu quero criar aqui é como enfiar na cabeça da juventude para ele ter uma pegada como que você teve ou tem. E que já vai para a nossa próxima pergunta, né? Que é, o que a gente faz para esses caras hoje empreenderem, ter essa visão muito mais ampla da coisa, né? Assim, como que a gente pode ter mais
pessoas como você que, porra, começou lá, foi, investiu, bateu cabeça, apanhou, se meteu com gente grande e está aqui. Eu acho que Não pode ter medo. Primeiro é a formação dentro de casa, né? Que formação dentro de casa. Sem isso aí, para mim, você já está começando o jogo perdendo. Eu noto que eu sou pai também de uma filha pequena, mas a minha criação é espartana, no sentido de coisas que eu acredito que vão fazer com que ela valorize coisas que eu acredito. E minha esposa está alinhada comigo. É de base, né? É de base. Sim. Então, se deixar a turma base solta aí, com Instagram, com TikTok, fazendo dancinha, já era, perdeu. Acho que para mim já metade do caminho já foi. A segunda coisa é o seguinte, né, na base, onde é que essa turma vai estudar? Se for estudar em escola de fresquinho, de muita, não sei o quê, eu tenho isso, tenho aquilo outro, tal, o cara vai ficar tomando Yakult em portaria de prédio. Esse cara não vai para a linha de frente, porque ele vai ter tudo muito fácil na mão. Eu acho que é essa base que falta. 2, as empresas que você vai começar a trabalhar, para mim também é uma segunda formação. Vou dar um exemplo de uma empresa aqui. Se o cara trabalhar na Ambev de antigamente, não na atual, ele vai ter que virar porradeiro, que para sobreviver naquela selva lá, se você não for, você vai perder. E eu não estou dizendo que a cultura deles é boa ou ruim. Eu só estou dizendo que ali é um pênalti de uma formação que você vai passar para sobreviver num ambiente espartano de metas e meritocracia hostil. Você aprende na raça como é que é para poder receber o seu bônus, que é agressivo, mediante metas agressivas e todo mundo passando por cima do outro para poder sobreviver. Eu não estou dizendo que isso é o certo, mas você passar por isso, você fica cascudo. Se ficar em ambiente brando, festinha de Halloween, Great Place to Work, só isso, cara, esse cara vai criar casca onde? Então, nós como empresários, você como formador de gente, nós temos a responsabilidade de pegar essa turma e passar nossa visão de mundo e, entre aspas, cobrar e ensinar na dinâmica que a gente acredita que é o certo. E é o mundo real. E é o mundo real. Eu tive muita dificuldade quando eu fundei startup de controlar a turma de programação, que é uma turma woke, que fica 100% remoto, que se você fizer uma cobrança mais dura, o cara some no colo e não aparece para trabalhar, porque tem 3 jobs para poder escolher. Qual que é o futuro que esse cara vai ter? Não vai sair daquilo. Não vai sair daquilo e ele está confortável naquela caixinha. Então, certamente, aquele cara não está preparado para ter uma formação no nível Valverde de trabalho de ser. Então, eu entendi que este ecossistema não é para mim, porque a grande massa está nessa pegada, nessa política aí. E as empresas começaram a pagar um pênalti por conta disso. Aí a gestão de gente fica muito mais dosando uma expectativa mental, emocional da turma e a produtividade vai sendo largada de lado. Infelizmente, isso que acontece, a gente vê toda hora, né? Toda hora. E formar gente boa, raçuda, é cada vez mais difícil. Então, as empresas familiares, pode ver que tem um núcleo duro ali, da família. O que é que eu sempre aconselho para um pai? Cara, pega teu filho, bota para trabalhar em várias áreas da empresa, bota para trabalhar na concorrência, bota na formação acadêmica boa e depois manda se virar. E mostra para ele que o horizonte dentro da companhia, para ele se tornar um presidente, um acionista, um fundador, ou, desculpe, um herdeiro legítimo, ele tem que passar por todas essas caixinhas aqui. Se ele não quiser, que ele vai fazer outra coisa da vida dele. Mas para entrar nessa companhia aqui, independente de ser filho ou não, é isso que ele precisa fazer. E isso é uma sucessão familiar bem feita, nos moldes raiz, respeitando a cultura do fundador que fez a companhia chegar até aquele determinado momento. E vai vir uma sucessão com uma modernização de gestão, que às vezes o old school não pega, e junto o melhor dos dois mundos. Eu acho esse modelo campeão. Não, tá certo. E a gente vê nas empresas, né? Nesse perfil de empresas que a gente está falando aqui, que não são as grandes companhias, capital aberto, por aí vai, mas tem muita também, não sei se esse é o termo, mas talvez seja um pouco forte, muita maquiagem ali. Na verdade, as coisas são meio superficiais. Você enxerga isso também nas empresas que você acompanha? Porque a gente falou de financeiro, falou de contabilidade, empresas que são pouco auditadas, a verdade é essa. A maioria não é. Né? Então, esse é um outro ponto importante, né? O Brasil é pouco auditado, né? O Brasil é pouco auditado, o brasileiro não tem educação financeira, o brasileiro é estimulado até não querer ser auditado, diga-se de passagem, né? Porque você vai fazer tudo by the book, você vai fazer a conta, você fala, pô, por que eu vou pagar tudo isso? Por que eu vou fazer esse caminho? O que é que eu ganho com isso? É que o empresário pequeno e médio ele se pergunta, por que eu vou gastar um dinheiro para ser auditado? E explicar esses porquês, você sabe disso, não é uma tarefa fácil. Vai além de uma educação. Então, essa é a primeira parte. Sobre a parte de maquiagem, assim, empresa familiar,
A maquiagem ela é muito mais alocada em determinadas áreas da empresa, dependendo de quem esteja ocupando aquela caixa. Diferente de grandes corporações, que aí a maquiagem ela é de cima para baixo. É meio que cultural ter essa maquiagem. Em empresa de dono, o dono está engolido pela operação, aí você vai vendo as maquiagens ali no setor de compras, o próprio financeiro, controladoria que não tem, o contador externo que faz as maquiagens do Mandrake a pedido do próprio dono, É verdade. ou às vezes a sua própria revelia porque um outro sócio pediu para fazer, cadeia de fornecedor que tem conflito de interesse. As maquiagens estão ali com seus mini-feudos sangrando o caixa da empresa. E às vezes o dono achando que está tudo bem naquele jeito senhorzinho malta de ser. Pelo menos é o cenário muito costumaço que eu estou acostumado a pegar. E aí quando você quer quebrar essa cultura e desfazer os feudos, dá um trabalho danado, porque você vai espanar, pessoas vão espanar. Pessoas vão sair lá do bueiro e vão dizer, não fui eu, tal. A gente vai pedir para ir embora, etc. Aí você vai mandar auditar. Aí você vai pedir para colocar uma consultoria para criar processos. Aí que você entra com a governança. E a empresa em 3 anos se transformou num bichinho bonito, com aquela pena reluzente, uma empresa auditável e que amanhã poderá ser vendida se for o caso. Olha que bonito. Pois é. Agora você falou uma coisa que eu também lembro, que eu acho que está nesse post que você fez hoje. Você tem um problema com consultorias. Eu tenho um problema com enganadorias. E o que é uma consultoria que engana? É a consultoria em que o dono chega lá para poder fazer a venda, o gerente apresenta o projeto, o analista executa e o dono só volta para poder apresentar a conclusão, sendo que ele não sabe o que está apresentando e boletando, e o legado do aprendizado não fica lá. E o resultado em si? E o resultado em si não aconteceu e o legado não ficou. Então, o que é que eu tenho contra as consultorias? Eu tenho contra consultorias que de verdade ficam lá querendo entrar na empresa e nunca mais sair, vendendo projetos de maneira constante e deixando a empresa, entre aspas, refém, Sim. e o executivo em conluio achando que a consultoria é o salvaguarda do emprego dele, que é o que eu vejo em muitas companhias. Qual que é o modelo de consultoria que eu acredito? Em que o sócio sênior está envolvido em boa parte do processo, em que existe um cronograma que possa ser mais ou menos próximo de ser entregue. Tudo bem que existam furos no processo, porque você não pode prever, às vezes, um trabalho inteiro, que a nível da bagunça você vai pegando e você vai construindo um pipeline de entregas, em que o legado do aprendizado seja transmitido da consultoria para os executivos sêniores da empresa, e diagnóstico, solução, entrega. Com gente sênior participando do processo para garantir que isso aconteça. Então, quando tem gente sênior garantindo isso, eu acho que a consultoria super funciona e eu indico consultoria para empresas. Eu não indico grandes consultorias. Não só porque o honorário é mais caro. É que, cara, o cara sênior vai me dar pouca atenção. Ele tá querendo bater carteira na rua para roubar mais cliente. E ali mantendo o pipeline de clientes que pagam a grande conta dele. Então, empresas que não precisam de consultoria de placa, porque às vezes é o jogo que tem que jogar, eu sempre vou pegar consultorias de empresa de dono, do qual eu vejo o legado de entregas, do que vocês são fortes, qual que é o valor, vou fazer um bid de mercado, naturalmente, e aí eu acho que a consultoria tem um puta no valor, para um processo definido, para um escopo definido. Se existir uma continuidade para processo 2 e 3, porque se alinhou que é interessante, que seja. Mas isso deveria ser uma boa consequência da primeira fase de trabalho bem entregue. Entendi. Concorda? Concordo. Eu concordo, sim. E a gente a gente tem o chapéu de consultor e a gente busca seguir rigorosamente isso que você está falando. Fico feliz. Outra coisa também que me lembro que você não tá no nosso roteiro, mas eu vi isso hoje também no seu post, você fala sobre RPs. Esse aí eu tenho um trauma. Tem trauma, né? Tenho Por trauma. quê? É uma indústria viciada de ficar vendendo módulo, de licenças, de atualizações. A empresa não está preparada para implantar. A empresa não tem gente que conhece do sistema. Aí você tem que contratar alguém de fora para poder garantir a entrega daquele trabalho e o cara não sai de lá nunca. E o resultado é frustrante. E a empresa para o processo, começa a perder dinheiro porque o módulo não funciona, não está integrado. Cara, é uma reclamação recorrente, independente do tamanho da empresa, independente do tamanho do dinheiro que ela tem para gastar. Então, assim, quando a empresa é pequena e média, tem RP de nuvem, cara, vai na RP mais simples. Sim. E, pelo amor de Deus, não me fala de integração de processo ponta a ponta, que isso não vai funcionar. Esquece isso. Vamos fazer o básico, feijão com arroz, 1, 2, 3. Agora precisamos para um outro nível. Precisamos do RP daquela marca X porque a auditoria está demandando ou porque a gente quer fazer um M&A e vão pedir que tenha aquilo. Vou abrir o capital. Aí você tem que ir para o jogo das maiores,
Aí você tem que fazer um provisionamento de um dinheiro até muito maior do que está orçado e ter um PMO de garantia de entrega de projeto de RP. E você deve ter caixa para garantir. Vai funcionar, vai demorar mais tempo, vai sangrar mais, vai dar certo no médio prazo. Mas a indústria na mão de poucos players, essa que é a verdade, é igual à indústria das Big Fours. Está na mão de pouco player, cara. Por que o cara vai ter uma sofisticação de entrega diferente? Se ele está indo bem, ganhando dinheiro do jeito que ele faz. E a marca também, né? Legal. Qual é o teu plano futuro? Vamos lá. O que você quer fazer da vida? Você tá quantos anos hoje? 46. 46, tá novo pra caramba. Eu tô. Rapaz, eu sou bem feliz no que eu faço, porque eu tenho agenda livre, eu levo minha filha na escola, eu viajo só para bater carteira e pegar meu dinheiro. Viajo para as empresas como conselheiro. Pô, adoro ir para Cuiabá, lá vem empresa de transporte, entrar na fábrica, me reunir com os donos, família, gente boa. Adoro para Belo Horizonte, para São Paulo. Tá? Eu sou pago para aprender tese dos outros. Então eu diria que eu estou numa posição privilegiada. E dá o palpite? Palpite, não. Eu boto a mão na massa também. Também? Porque eu sou conselheiro mão na massa. Esse negócio de ficar só trazendo filosofia para a mesa, eu não acredito, não. Então, assim, eu vou na fábrica, olho o processo, ajudo a contratar gente, a validar. Dou um coaching, às vezes, no CEO ou no dono da empresa para fazer uma sucessão. Tem um trabalho de bastidor que eu gosto de fazer e não é todo mundo que sabe ou faz. Fazer M&A para sell side, que eu faço, eu adoro fazer para vendedor, muito mais que para comprador, desde que seja nos princípios corretos de advisor de M&A. Então, eu estou feliz nessas duas caixinhas. O Valverde de amanhã, como ele se vê? Fazendo as mesmas coisas, devo arrumar alguma apurrinhação boa futura, uma terceira caixinha, mas eu devo estar fazendo cada vez mais o que eu faço com mais qualidade de trabalho, embora eu não possa reclamar do universo que eu estou trafegando. Talvez eu vá pegar uma empresa internacional, vou fazer coisas fora do Brasil, por excitação de conhecimento novo. Então, se tiver conhecimento na mesa, eu estou motivado para o meu amanhã. Muito bem. Para finalizar, de onde vem sua inspiração? Dentro de casa, meus pais. Seus pais. Empresários raiz, nato, resilientes do improviso. Leitura. Krishnamurti fomentou para mim, estudei na escola dele, na Inglaterra, quando eu tinha 15 anos de idade, tive essa sorte de ser colocado num lugar desse, que para mim foi um divisor de águas na minha vida e me leva para o meu mundo celta, como minha mãe disse. O lado romano é o lado de ganhar dinheiro, o lado celta é da filosofia. Então, nesses dois mundos são as minhas duas inspirações que me motivam, cara, estar de pé, me tornar uma pessoa melhor e agradecer o ecossistema e o ambiente por tudo que o Papai do Céu tem me dado aí. Sou um cara de sorte. Parabéns. Obrigado. Chegou, nosso tempo acabou. Já? Passou rápido, né? Gostoso bate-papo. E queria agradecer a tua presença no nosso programa, né? Dizer que foi uma entrevista um pouco diferente da que nós estamos acostumados, porque a gente fala com muito executivo, contador, né? Como teve aqui sócios de empresas de auditoria relevantes e tal, mas não com aquele foco de negócio necessariamente, né? Diferente, um mundo um pouco diferente. Então, eu acho que o resultado do nosso programa hoje vai ser um pouco diferenciado. Que bom. Gostaria de agradecer de novo, né, em nome aqui do Protagonistas, e a gente vai terminando. Obrigado. Obrigado a você. Forte abraço. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Protagonistas. Hoje nós recebemos o Roberto Valverde, empreendedor nato, consultor, conselheiro de várias empresas, e transmitiu para nós aqui um pouquinho da sua experiência. Esse programa tem o apoio institucional do Grupo Cromacro, e até a próxima.